mais uma de dizer se está certo ou errado. As assertivas são quatro, né? 994 são quatro assertivas. Vamos ver? Todas elas falando de exclusão e licenciamento, né? Isso mesmo. A exclusão ou licenciamento da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico, não a isenta de indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiro, nem das pessoas decorrentes de sentença judicial. Exato. Está dizendo assim, esse artigo. A Força Aérea vai mandar o cara embora. Se ele tinha algum compromisso financeiro baseado no que ele recebia da União, problema dele. Ele vai dar o jeito e vai pagar. A União não tem nada a ver com isso, não é solidária a ele, não, entendeu? É isso que está sendo dito e é a verdade. 2. A praça excluída ou licenciada a bem da disciplina não pode ingressar na reserva, mesmo se reabilitada. Mentira. Primeiro, se liga que essa reserva aqui é a reserva das Forças Armadas, aquela que todo cidadão pode ser. E se ela for reabilitada, ela pode voltar a fazer parte do que eu chamo balaio. Balaio é aquele pacote lá, aquela panelona, onde aquela cesta, onde todo mundo que pode ser usado numa guerra está, inclusive o cidadão comum. Isso é a reserva das Forças Armadas. O cara que é excluído ou licenciado, a bem da disciplina, não teve envergadura moral para ser militar. Não pode ir para a reserva das Forças Armadas, não pode ir para o balaio. Porque em caso de guerra, se eu precisar lançar mão, eu vou lançar mão daquele pessoal do balaio. Eles não são militares, mas são reserva das Forças Armadas, reserva estratégica, tá? Para ser usado numa guerra. Então imagina, se o cara não tem envergadura moral para ser da ativa, e por isso eu mandei ele embora, como é que em caso de guerra eu vou pegar ele de novo? Negativo. Mas se ele for reabilitado, aí ele volta para dentro do balaio. Ele não volta a ser militar, ele é um cidadão e volta a fazer parte da reserva estratégica das Forças Armadas. Mas dizer que ele não pode ir para essa reserva, mesmo se reabilitado, é mentira. Uma vez reabilitado, volta para lá. O aspirante a oficial ou a praça com estabilidade assegurada, que foi excluída bem da disciplina, poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for em consequência de uma sentença daquele tribunal. Certinho essa. Vejam só, eu já expliquei isso em provas anteriores. Existem quatro motivos do militar ser excluído a bem da disciplina. Três desses motivos, existem quatro. Três desses motivos passam pela justiça militar, tá? Então ele se enquadrou num desses três motivos, aquela situação vai à justiça militar, a justiça militar determina que ele seja excluído e essa determinação vai para o comandante da aeronáutica assinar a exclusão. Mas ele só vai assinar a exclusão porque a justiça militar determinou. E a quarta situação é no conselho de disciplina, que é algo administrativo. Não passa pela justiça, vai direto para a mão do comandante. Nesses três casos aqui de exclusão, em que demandou uma decisão da justiça militar, para esse militar ou ex-militar retornar à condição de militar, precisa de uma sentença desse órgão judicial que mandou ele embora. Para os casos em que esse militar foi excluído por conta de um conselho de disciplina, não precisa outra decisão da justiça, precisa de uma decisão do próprio comandante, porque não passou pela justiça. O quarto motivo foi direto para o comandante. Então, para o cara voltar, basta a decisão do comandante. Porém, se o cara foi mandado embora por um desses três motivos, que demandou uma decisão judicial, ele só volta por outra decisão judicial. Por isso que o item 3 aqui da nossa pergunta está certíssimo. 4. Será excluído a bem da disciplina o militar sem estabilidade assegurada. Gente, sem estabilidade, ninguém é excluído. Sem estabilidade, o cara é
licenciado. Errada a quarta. Então, eu tenho certa a primeira, certa a terceira, errada a segunda e a quarta. Aí vem o tipo de resposta que foi usado nesse último concurso nosso, que pode vir agora novamente dessa forma, porque aqui é uma questão pedagógica. Se o pedagogo que está lá, as pedagogas forem as mesmas, talvez eles explorem esse formato de pergunta, de resposta, tá? Então, eu vi que duas estão certas, duas estão erradas. A única que atende corretamente é a letra delta. Apenas duas são verdadeiras, tá? Então, letra delta. Se liga nesse tipo de resposta, tá? Você primeiro vai responder com o teu conhecimento, vai ver que tem duas certas e duas erradas. E agora eu vou ver qual resposta classifica corretamente. Ele não fala que a um e a 3 estão certas. Ele fala assim, duas são verdadeiras. Aqui, todas são verdadeiras? Mentira. Todas são falsas? Mentira. Só uma é falsa? Mentira. São duas. Apenas duas são verdadeiras. É essa a resposta, a letra delta, tá? Então, 994, letra delta é a resposta. E onde estão os fundamentos, Cláudio? Vamos comigo. O artigo 30 vai dizer para a gente que a exclusão licenciamento da praça a bem da disciplina vai provocar, acarretar e provocar a perda do seu grau hierárquico, não isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiro, nem de pensões decorrentes de sentença judicial. Ou seja, a força mandou o cara embora. Se ele tinha obrigações pecuniárias contando com o vencimento dele, ele perdeu, mas o problema dele, ele vai pagar do jeito que der para ele pagar. Entra na justiça contra ele. Não, não vem buscar na FAB, não, que a FAB não tem nada a ver com isso. O artigo 31. Só após ser reabilitada, a praça excluída ou licenciada a bem da disciplina pode ingressar na reserva. Reserva, você já entendeu, que é a reserva estratégica das Forças Armadas, tá? Não é que ele vai voltar a ser militar, não. Uma vez reabilitado, ele é um cidadão que não deve nada, então ele pode ir lá para a reserva estratégica. E sim, após reabilitado, pode. Lá dizia na prova que nem reabilitado poderia. O artigo 28 fala da exclusão. A exclusão a bem da disciplina será aplicada. Aqui eu tenho duas respostas lá. A exclusão é aplicada a aspirante oficial ou praça estabilizada. Se eu quero mandar uma praça não estabilizada embora, eu uso licenciamento a bem da disciplina, se for o caso de uma conduta contrária ao moral, tá? Mas aqui, então, eu respondi no caput que exclusão é praça estabilizada e aspirante oficial. Não cabe para praça não estabilizada. E vou responder outra pergunta, agora está certa. Lá no parágrafo único, vai ser dito assim: o aspirante oficial ou praça com estabilidade assegurada, que foi excluída bem da disciplina, só pode voltar à situação militar anterior nos seguintes casos. Letra A, por outra sentença da Justiça Militar e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for em consequência de uma sentença daqueles tribunais, que são os três casos que ela se manifesta, tá? Então, existem três casos, como eu te expliquei. Se foi um dos três casos, para esse militar voltar, esse ex-militar voltar a ser militar, precisa novamente de uma sentença. A letra B fala do Conselho de Disciplina, que vai direto para o comandante sem passar pela Justiça Militar. Nesse caso, para o cara readquirir, a decisão é do comandante da força, não precisa passar pela justiça. Só passa pela justiça se a porta de saída foi pela justiça. Aí a porta de entrada tem que ser por ela também. Estava certo o que foi dito, né? Então, 994, certa a primeira, errada a segunda, certa a terceira, errada a quarta, são duas verdadeiras. Letra delta é a resposta.